Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. Eu vou ler do verso 38 até o verso 42. Na tradução da Bíblia Almeida, século 21. O texto da palavra de Deus, muito conhecido por nós, é o texto que sintetiza, meus irmãos, a igreja primitiva, ou pelo menos essa igreja embrionária primitiva. O texto de Atos capítulo 2, 38 a 47, ele é um texto muito rico, que pode sempre nos ensinar cada vez mais sobre como ser igreja, como viver comunidade local, enfim, muitas lições para as nossas vidas. Vamos ler o texto, a partir do verso 38 do capítulo 2 de Atos. Pedro, então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 39. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, o quanto o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, unidos, tinham tudo em comum, vendiam as propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando em comum acordo todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, nesse texto nós temos aqui dois elementos, duas expressões ou duas menções sobre crescimento da igreja. Nesse texto nós temos aqui duas ênfases na multiplicação de discípulos, no aumento do número de pessoas naquela igreja que estava no livro de Atos. E a primeira menção é quando Pedro prega aquele sermão e 3.000 pessoas se convertem, se batizam, são batizadas e se agregam à igreja. E depois no verso 47, mais uma vez, Lucas vai registrar esse detalhe que não é apenas um detalhe, mas é a essência, queridos. Ele diz: e acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. E essa expressão ela é muito recorrente no livro de Atos. Dia a dia o Senhor acrescentava, crescia o número de discípulos, aumentava o número daqueles que criam. A palavra de Deus ela pontua isso muito claro, a necessidade de crescimento e expansão daquela igreja. Domingo passado eu falei sobre o resgate de alguns princípios para o crescimento. Falei que as cadeiras vazias incomodam muitas vezes o nosso coração, mas para nós enchermos essas cadeiras nós precisamos, em essência, resumindo a mensagem de domingo passado, investir tempo, priorizar a oração. Sem oração, meus irmãos, nada acontece na igreja. Sem oração, as cadeiras vão continuar vazias. Sem oração não haverá crescimento, não haverá aumento de pessoas na nossa comunidade. E hoje eu quero falar sobre uma outra perspectiva, que é a da comunhão. A comunhão também é fundamental para que nós possamos, de uma vez por todas, encher essas cadeiras e poder então tornar a nossa igreja uma comunidade cada vez maior, mais vibrante, mais pujante e mais abençoadora. Então eu quero falar nessa noite sobre o recuperar, o princípio da comunhão, ou falar especificamente sobre comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com as pessoas, comunhão cristã, porque isso é muito importante para que nós possamos, como igreja, nos desenvolver cada vez mais. Amém, queridos? Você quer que a igreja cresça? Você quer que nós não tenhamos mais cadeiras vazias?
Você quer que a gente possa ter que botar mais cadeiras aqui dentro? Nós temos que trazer gente para isso acontecer. Domingo passado eu brinquei com os irmãos que a primeira alternativa para a gente resolver o problema das cadeiras vazias, qual que é? É tirar metade das cadeiras do templo. A gente enche todas as cadeiras de maneira muito simples, tirando metade das cadeiras. Mas não é isso que nós devemos fazer. Nós temos que mantê-las aqui dentro, trazer mais pessoas, trazer as outras que estão lá atrás, colocar aqui dentro e encher de gente também, para que assim nós possamos, irmãos, progredir. Se você tem esse desejo, vamos caminhar junto nesse propósito. A comunhão é algo que está no coração de Deus. Você foi feito por Deus com a necessidade de comunhão. Eu e você fomos criados com essa necessidade. Nós precisamos estar juntos. Nós não fomos feitos para estarmos isolados. Amados, nós não fomos criados para ficar sozinhos. O ser humano, eu e você, fomos criados para estar junto, para estar em comunhão. Capítulo 2 de Gênesis, verso 18, a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. E eu quero aproveitar esse texto da palavra de Deus para aplicá-lo nesse contexto de comunhão. Se Deus disse para Adão, ou Deus disse para o Espírito e para Jesus Cristo, naquele ato de criação, não é bom que o homem, Adão, esteja sozinho, até então a Eva não havia sido formada. Isso me leva a entender, meus irmãos, que essa perspectiva de comunhão, de ter alguém, é fundamental. Precisamos ter alguém, precisamos caminhar com alguém, devemos estar juntos. Não fomos feitos para viver isolados. Pessoa isolada, ela morre, ela definha. No capítulo 3, verso 8 do mesmo livro do Gênesis, nós lemos uma outra questão. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, esconderam-se da presença de Deus. Deus olhou para Adão, não é bom que ele esteja sozinho, fez a Eva, companheira, auxiliadora. Depois do pecado, eles se esconderam da presença de Deus. E aí então, nós vemos o quê? O homem que foi criado para estar em comunhão, fugindo da comunhão com Deus. O homem que foi feito para estar junto, ele agora quer ficar sozinho. Aqui num contexto de relacionamento com Deus. Deus visitava eles todo dia, todo fim de tarde. Deus tinha comunhão íntima com Adão e Eva antes do pecado. Mas depois desse evento, o homem agora passou a se esconder de Deus, a querer ficar sozinho. Quando a gente olha para a criança, para bebês, a gente vê que o bebê, a criança pequena, ela é tão dependente dos pais. E ela é dependente dos pais por um longo tempo. Pena que eles crescem. Pena que eles criam asas. Pena que eles batem essas asas e voam. Mas por um longo tempo, a criança é estritamente dependente dos pais, para questões simples, como comer, como a sua higiene pessoal, locomover-se. A criança é estritamente dependente de alguém adulto para fazer essas coisas básicas. Se você pegar, por exemplo, o reino, o mundo animal, existem alguns animais que eles nascem e já saem correndo, já saem nadando. E aí eu fico pensando, por que essa diferença entre o ser humano e algumas espécies de animais? Talvez é justamente por isso, meus irmãos, que nós, seres humanos, somos diferentes de alguns animais, porque nós temos a necessidade de comunhão. Nós precisamos estar juntos, nós devemos caminhar com alguém, não podemos ficar sozinhos. Fomos planejados para viver em comunhão. Pastor, o que é comunhão? O dicionário diz que comunhão é o ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Uma caminhada, uma pescaria, uma roda de tererê, um almoço, qualquer coisa que você faz com alguém, isso que você está fazendo é um ato, é uma atitude de comunhão. Harmonia no modo de sentir e pensar, comunhão é você ter o mesmo pensamento, você concordar, você caminhar junto. Comunhão é ligação, é compartilhar. Isso diz o dicionário. A Bíblia tem uma palavra que descreve comunhão, a palavra koinonia. Koinonia significa fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta. Vem de uma raiz que diz que significa companheirismo, coleguismo, estar junto,
E aí a gente pode resumir então, meus irmãos, uma definição de comunhão. E a minha definição, o meu resumo seria: comunhão é você estar com alguém. Comunhão é quando você está com alguém, na igreja, em casa, no trabalho, na rua, no seu lazer. Comunhão é você estar com alguém, fazendo alguma coisa em comum. Hoje nós estamos com alguém, mas cada um está no seu mundo. Não estamos fazendo algo comum. É ter uma vida em comunidade. É você estar inserido num grupo, num corpo. É estar em plena união com Deus e com as pessoas. Comunhão se reflete na união com Deus e na união com as pessoas. O texto de Atos que nós lemos, no verso número 38, ele apresenta para nós algumas bases para a comunhão. Eu quero que você olhe o seu texto de Atos capítulo 2, 38. Porque nesse texto, nós temos aqui 4 bases para a comunhão. O que diz o verso 38 de Atos? Pedro então respondeu. Respondeu o quê? Pedro levantou, Pedro pregou um sermão cristocêntrico, e aí o coração daqueles homens ficou compungido, diz no verso 37, e eles perguntaram para Pedro e os outros: irmãos, o que nós vamos fazer? E aí Pedro estava ali com a bola na marca do pênalti, ele não podia perder a oportunidade. O que eu devo fazer, Pedro? Aí Pedro então disse: olha, arrependa-se dos seus pecados, sejam batizados para o perdão dos pecados, e vocês vão receber o Espírito Santo. Nesse texto, meus irmãos, nós temos aqui 4 bases para a comunhão. Porque sem essas bases, esses elementos, nós não vamos viver em comunhão, vamos ficar isolados. Nós vamos viver no nosso mundinho particular. Primeira base: arrependimento. Sem arrependimento não tem como criar um ambiente para ter comunhão. Se não houver um arrependimento genuíno, não haverá essa condição, essa possibilidade de eu viver em comunhão. E arrependimento, queridos, é diferente de peso na consciência. Tem gente que sente peso na consciência, mas não se arrepende. Peso na consciência é a pessoa que reconhece o erro, mas não muda. Peso na consciência é quando a pessoa admite que cometeu algo errado, mas continua fazendo aquilo. O arrependimento é diferente. O arrependimento muda a atitude, a ação. Quem verdadeiramente se arrepende não volta a praticar aquilo do qual se arrependeu. Então, por exemplo, de nada adianta a pessoa dizer que se arrependeu de matar e continuar matando. Ela até pode reconhecer que cometeu, que fez, mas se ela voltar a praticar, ela não se arrependeu. De nada adianta a pessoa dizer que se arrependeu, por exemplo, da mentira, continuar mentindo, da fofoca, continuar fofocando, de ser rebelde, continuar se rebelando, e assim muitas outras coisas. Irmãos, arrependimento exige mudança, transformação, diferença nas atitudes. E se não tiver arrependimento na nossa vida, como que eu vou ter comunhão? Como que eu vou andar em comunhão? Se eu não reconheço e mudo o meu jeito, o meu modo de ser, de falar, de agir para com as pessoas. Não vou poder viver em comunhão se não houver uma transformação genuína na minha vida através do arrependimento. A gente vai continuar se esbarrando quase que invariavelmente. Segunda base: testemunho. Arrependam-se e cada um de vós seja batizado. O que é o batismo? Pública profissão de fé. É o testemunho público de uma vida por Jesus. Então Pedro falou: olha, primeira coisa, se arrependam. Depois, testemunhem. Deixem as pessoas ver. Demonstrem isso para todos. Alguém disse: pregue em todo o tempo. Se for preciso, fale. Pregue em todo o tempo. Se for preciso, fale. O nosso modo de viver é uma maneira de testemunhar. Mas não apenas o nosso modo de viver, as nossas palavras, nossas atitudes, nosso comportamento,
Tudo é uma maneira, queridos, de nós deixarmos transparecer para as outras pessoas quem nós somos e quem é Jesus nas nossas vidas. O que nós temos que fazer? Se arrependam e sejam batizados. Assumam um compromisso. Demonstrem isso para todo mundo. Saiam do esconderijo. Venham a público. Assumam essa vida que você tem com Jesus. Muito mais do que as nossas palavras. As pessoas vão ver a nossa vida e os nossos frutos. Mau testemunho, queridos, afasta as pessoas da igreja, afasta as pessoas da comunhão. Não é raro nós encontrarmos alguém que se afastou da igreja porque viu, presenciou um mau testemunho de alguém que estava no meio cristão. Infelizmente, essa é uma triste realidade. Quantas pessoas se afastam? Porque elas veem mau testemunho na vida dos cristãos. Terceira base, Pedro fala: arrependam-se, sejam batizados para o perdão dos vossos pecados. O que significa isso? Se eu tenho o perdão dos meus pecados, é sinal que eu já me arrependi. Se eu me arrependi dos meus pecados e eu continuar me arrependendo e continuar fazendo isso, eu vou entrar num processo de santificação. E a terceira base para a comunhão é uma vida de santidade. Arrependam-se, sejam batizados e vivam em santidade. Vivam uma vida diferente. Por quê? Porque o pecado atrapalha a comunhão com Deus. Por que Adão e Eva se esconderam do Senhor lá no Jardim do Éden? Porque eles tinham pecado. Então a comunhão, o pecado, perdão, me afasta, atrapalha a minha comunhão com Deus. O pecado cria, meus irmãos, uma barreira entre as pessoas. O pecado, ele se torna uma muralha. Lá em Mateus capítulo 18, verso 15, a palavra de Deus fala algo sobre isso. Olha, Mateus capítulo 18, verso 15: se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e o repreende. Se te ouvir, ganhou o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva contigo 2 pessoas. Então, percebam, por que Jesus está dizendo para ir e reconciliar com o irmão? Porque houve alguma desavença, houve aqui talvez alguma questão de pecado, e aí houve um atrito, e para resolver isso é só através do perdão, da comunhão. Então a falta de santidade, meus irmãos, atrapalha a nossa relação com Deus, isso é claro, mas ela também atrapalha a nossa relação com as pessoas. Normalmente, invariavelmente, quando vivemos em pecados, isso vai nos afastar das pessoas, porque o pecado fecha a porta para relacionamentos. A pessoa que está vivendo uma vida um pouco esquisita, ela tenta se afastar para que os outros não vejam, não saibam. Ela tenta esconder aquilo e então ela se afasta. O pecado nutre inimizades, o pecado mata a comunhão. Por isso que a vida santa é importante para a comunhão. Ananias e Safira não tinham santidade, eles foram mortos para não colocar em risco a comunhão da igreja. Eu imagino isso. Porque quando há, meus irmãos, o pecado na nossa vida, pode ter certeza, isso vai refletir. Isso vai afetar a nossa comunhão como um todo. E a outra base, a quarta base, está lá no Atos capítulo 2, verso 38, que é uma vida com Deus. Atos capítulo 2, verso número 38, Pedro então respondendo àqueles irmãos disse: olha, vocês se arrependam, vocês deem testemunho por meio do batismo, sejam batizados, recebam o perdão dos pecados, tenham uma vida de santidade e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Receber o dom do Espírito Santo, meus irmãos, para mim é sinônimo de uma vida com Deus. Domingo passado eu falei que o Espírito ele é um elemento para nos dar capacidade de testemunhar. O dom do Espírito é para tirar o medo, a vergonha e nós sermos testemunhas.
Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Então, para estarmos cheios do Espírito, o que é que nós precisamos? Vida com Deus. Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, tenha uma vida de comunhão com Deus, você vai estar cheio do Espírito Santo, e isso vai ser o elemento para termos comunhão. Embora a sociedade pregue que você deve dar atenção para as suas necessidades, correr atrás dos seus sonhos, investir em você, nós sabemos que uma vida com Deus é algo que jamais podemos negligenciar ou negligenciar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vida com Deus, irmãos, é fundamental. A minha relação com Deus, se eu quero manter ou construir uma base para ter comunhão. Então vamos lá, quais são as 4 bases para termos comunhão? Arrependimento, é transformação, é crescimento, é santidade, testemunho, bom testemunho. As pessoas olharem para nós e verem em nós um representante fiel de Jesus Cristo. Um representante digno, uma vida de santidade, uma vida de crescimento, de maturidade e uma vida significativa com Deus. Se nós fizermos isso, a gente está construindo apenas uma base, para que em cima dessa base nós construamos a verdadeira e saudável comunhão. Verso 41, do Atos capítulo 2. Você que está com a sua Bíblia aberta, veja o que diz no verso 41. Depois de Pedro dizer, olha, se arrependam, sejam batizados, pecados perdoados, vão receber o dom do Espírito Santo, salvai-vos dessa geração perversa, lá no verso 40, e aí no verso 41 nós vemos o resultado. Desse modo, o que aconteceu? Os que acolheram a palavra, então teve aqueles que não acolheram. Pedro era um bom pregador, mas não era tão bom assim, porque alguns não atenderam o apelo dele. Então alguns não acolheram, mas aqueles que acolheram, eles então foram batizados, juntaram-se a eles quem? Aqueles 120 que estavam orando, aqueles 120 que passaram um bom tempo em oração. Esses 3.000 se juntaram. Olha só que interessante, eles não ficaram isolados sozinhos. Eles não foram cada um cuidar da sua própria vida e seguiram a mesma rotina. Não, agora eles mudaram, porque eles agora faziam parte de uma igreja, de um corpo. Juntaram-se quase 3.000 pessoas. E aqui, irmãos, eu tenho aqui alguns aspectos práticos da comunhão. A comunhão interpessoal é consequência de uma comunhão com Deus. Isso é fato. Se eu tenho uma boa comunhão com Deus, eu vou ter facilidade de ter comunhão com as pessoas. Se eu não estou bem com Deus, eu vou ter dificuldade de estar bem com as pessoas. Isso é uma realidade. Assim como eu só posso amar o outro, experimentar o amor de Deus na minha vida, ficará mais simples ter comunhão com as pessoas se eu tenho uma vida de intimidade com Deus. É mais fácil. A comunhão interpessoal exige um afastamento do pecado. Diante da pregação de Pedro, eles acolheram, eles foram batizados, eles se juntaram à igreja. Eles decidiram então agora se afastar desse ato ou dessa vida pecaminosa, fazendo ou dando 3 passos. Primeiro, o arrependimento. O arrependimento é fruto do quê? De acolher a palavra de Deus. Pedro pregou, eles ouviram, o Espírito agiu, eles receberam aquela palavra como palavra de Deus, mudaram, eles se arrependeram da vida que estavam levando, do jeito que eles estavam vivendo, e eles decidiram então mudar a sua vida. Mas muitas pessoas hoje não se relacionam com as outras pessoas, porque não houve um perdão mútuo gerado através de um verdadeiro arrependimento. Se não há arrependimento, não há perdão. Se não há perdão, não há comunhão. É uma sequência lógica. Intrigas, disputas, invejas e outros sentimentos vão brotar num coração que não se arrependeu. E se há no coração nosso, porque todos nós somos seres humanos, intrigas, disputas, invejas, como que nós vamos ter relacionamento? Como que eu vou apertar a mão? Como que eu vou abraçar?
se existe algo, uma barreira sentimental aqui nesse relacionamento. A tal raiz da amargura que fala em Hebreus 12:15. É o que mata a comunhão da igreja, meus irmãos. Raiz de amargura, isso mata, isso aniquila a comunhão entre nós. E essa raiz de amargura, o que é? É a falta de um verdadeiro arrependimento, de uma verdadeira confissão dos pecados a Deus. Segundo item, eles foram batizados, testemunho. Deus disse através de Pedro: olha, recebam o Espírito, sejam batizados, perdão dos pecados, vão receber o Espírito Santo. Os que acolheram, fizeram isso e se juntaram à igreja. Arrependimento, por meio do acolhimento da palavra. Eles deram testemunho por conta do batismo. Quando você vai torcer para o seu time, o que você faz? Você veste a camisa, não é? Você veste a camisa do Flamengo, do Vasco, do Corinthians. Em dia de jogo, cada um de nós coloca com orgulho a camisa do time, pega a bandeira e a gente vai para o estádio e grita e xinga o juiz. É aquele relacionamento apaixonado. Porém, se o time está mal, o que ele faz com a camiseta? Lá no fundo do armário. Fica lá no fundo da gaveta. Não torce mais, critica o técnico, xinga os jogadores. E isso acontece também, irmãos, na igreja. Muitos na igreja não assumem publicamente o seu compromisso com Jesus e com a igreja local. Muitas pessoas têm essa dificuldade de vestir a camisa da igreja local, através de uma vida de testemunho público. Se escondem. E quando o time vai mal, reclama do técnico. Quem que é o técnico na igreja? Reclamam dos jogadores. Quem são os jogadores na igreja? As pessoas. É muito comum esse paralelo. Se nós queremos, irmãos, comunhão, o aspecto prático para isso é nosso testemunho. Nós estamos juntos, vestir a camisa. Nós pertencemos a uma igreja. Eu fui batizado a uma igreja, eu sou membro de uma igreja, eu tenho compromisso com aquela igreja. Eu não posso simplesmente pertencer a uma igreja e frequentar, congregar outra igreja. Ou não assumir, vestir a camisa da minha igreja, do meu grupo. Mesmo que ele está indo mal, mesmo que ele vai cair para a segunda divisão. Mas a gente não pode pular do barco. A gente tem que manter esse testemunho, essa união, para que nós possamos mudar essa realidade. Então eles se arrependeram, acolheram a palavra, eles por meio do batismo deram testemunho e eles passaram a viver agora em comunhão. Eles juntaram-se à igreja, diz o texto. Note que o aumento da igreja foi assombroso, de 120 para 3.120. Nós temos que lutar para ter uma igreja maior e a comunhão vai nos levar a isso. Mas as pessoas não querem compromisso. Muitas pessoas não querem compromisso com a igreja local. Mas é essa questão de comunhão, todos esses elementos, meus irmãos, que às vezes dificultam a gente chegar nesse propósito. Então, o aspecto prático de comunhão é arrependimento, é o testemunho e é viver a comunhão genuína, real e verdadeira. A partir do verso 42, ou no verso 42, nós vemos aqui alguns elementos, alguns benefícios da comunhão. Olha só, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles estavam vivendo em comunhão. Eles partiam o pão e eles também estavam juntos nas orações. Isso eu chamo de benefícios da comunhão. Benefícios da comunhão, ou seja, conhecimento da palavra. Quando eu estou em comunhão, eu conheço a palavra. Eu converso sobre a palavra, eu discuto sobre a palavra, e assim eu cresço. Eles perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, ou nos ensinos dos apóstolos. Isso significa o quê? Bíblia. Então o benefício de viver em comunhão é conhecimento da palavra.
é não confundir Jesus com Genésio, é saber que quem estava na árvore não era Simão, mas era Zaqueu. São elementos que vão dar para nós uma firmeza doutrinária da palavra de Deus. Então, o benefício de ter comunhão é conhecimento da Bíblia. A falta de leitura não gera conhecimento da palavra. E se nós estamos em comunhão, a gente vai ter essa facilidade de conhecer a Bíblia, de conversar sobre a Bíblia, trocar experiência, conversar sobre a palavra. O irmão vai dar um esclarecimento, ou vai, eu aprendi isso, e a gente partilha e todos crescem. Precisamos, através da comunhão, conhecer a palavra. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, não se afastaram, e eles procuraram cada vez conhecer mais. Segundo benefício, a comunhão em si, a amizade, o companheirismo, perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Aquela igreja estava sempre junta. A amizade, o companheirismo, era um povo que gostava de estar junto. Eles gostavam de estar juntos. Eles tinham esse desejo, essa necessidade. Infelizmente hoje nós vivemos isolados. Nós vivemos sozinhos. Ninguém sabe o que está acontecendo comigo. Ninguém sabe que luta que eu estou passando. Ninguém sabe nem onde eu moro. E aí eu acabo morrendo sozinho, isolado, por culpa da comunidade da igreja, mas também talvez por minha responsabilidade, por minha culpa, porque eu não estive em comunhão. Tem um ditado que diz que quem é visto é lembrado. Por isso, meus irmãos, o benefício da comunhão, essa amizade, esse companheirismo, esse cuidado, essa preocupação, é cada um no seu mundinho, ninguém sabe nada de ninguém, cada um vive isolado. Não é assim que Deus planejou a nossa vida como igreja. Não é dessa forma que Deus quer que nós vivamos. Terceiro benefício da comunhão, a Bíblia diz: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Olha só que coisa muito legal, o partir do pão. Eu chamo isso de dividir os pesos. Partir o pão, comer junto é bom. Visitar o irmão, tomar um café, tomar um tererê, comer um bolo, almoçar junto, jantar junto, isso é bom. Mas nós também podemos partir o pão no sentido de dividir os nossos pesos, as nossas cargas, os nossos fardos. A igreja ministrava a ceia como um pacto de vida, um pacto de vida cristã. A ceia era ministrada nas cavernas, nas catatumbas, às escondidas do Império Romano, porque a igreja era perseguida, mas eles não temiam. Eles eram perseverantes e, se preciso for, eles pagavam com a própria vida, mas eles não arredavam o pé, ou eles não se viam não estando em comunhão. Partir o pão, estar junto, um pequeno grupo, seja na ceia, seja louvando, seja adorando a Deus, naquele contexto era perigoso, podia levar à morte, mas eles, se preciso for, morriam para poder viver esse benefício da comunhão. E eu creio, meus irmãos, que lá eles oravam uns pelos outros, eles partilhavam os seus fardos, eles conversavam sobre as suas dificuldades, eles se ajudavam, um carregava o outro. Quarto benefício prático da comunhão, o texto diz no verso 42, e nas orações. Primeiro benefício prático da comunhão, conhecimento da palavra. Segundo, amizade e companheirismo. Terceiro, dividir os pesos. E quarto, através da oração, eles fortaleciam a sua fé. Através da oração, eles cresciam na fé. Uma igreja sem oração não avança. É na oração que nós nos aproximamos dos nossos irmãos.
É na oração que a gente abraça o irmão, e aí, como é que você está? O que você está sentindo? O que está passando com você? Eu posso orar com você? E aí alguns abrem o coração. Aí a gente pode orar mais especificamente. Outros usam aquela frase: está tudo bem. Qual que é o seu pedido de oração? Ore por mim, pela minha família, pelo meu trabalho. Muito genérico. Mas aqueles irmãos, eles estavam juntos em oração, eles se fortaleciam, eles se aproximavam, e com a resposta daquelas orações, a fé deles aumentava. Tem uma experiência aqui no livro de Atos, depois que Pedro saiu da prisão. Pedro foi para a casa onde os discípulos estavam reunidos, orando por ele. E quando Pedro chegou lá, bateu na porta, foi uma jovem abrir a porta, ela abriu, ela viu Pedro, ela ficou como uma estátua. Fechou a porta, voltou para dentro e disse: olha, eu acho que é Pedro que está lá. Mas vai lá e abre a porta então para ele entrar. E aí Pedro entrou na casa, Pedro testemunhou daquilo que aconteceu com ele, que ele tinha sido preso pelas autoridades, e a igreja então orou, eles louvaram a Deus, eles se fortaleceram. A oração da igreja fortaleceu a fé da igreja, porque Deus ouviu aquela oração. Não tenha medo, não tenha receio de pedir que o outro irmão ore pela sua vida, porque a oração é um benefício da nossa vida de comunhão. Em último lugar, queridos, do 43 até o 47, nós vemos aqui algumas consequências dessa comunhão. Nós temos aqui uma lista muito extensa. A partir do verso 43. Cada um havia temor, muitos sinais eram feitos. 44, estavam unidos, tinham tudo em comum. 45, repartiam o que tinham. 46, perseveravam em comum acordo no templo, nas casas, com alegria, simplicidade. 47, louvando a Deus, contavam com o favor e o Senhor acrescentava. Aqui está a relação das consequências da comunhão: temor a Deus. Eles tinham temor. Eles tinham temor do Senhor, e Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem vive sem temor a Deus, vive para si mesmo, vive para o seu próprio egoísmo. Aquela igreja tinha esse temor, não medo, mas eles tinham uma reverência, um respeito, uma comunhão profunda com Deus. Deus impactava a vida daqueles irmãos. Eles eram impactados com a presença do Senhor na vida deles. Sinais, curas, milagres, prodígios. O livro de Atos descreve que a sombra de Paulo curava as pessoas. Eles experimentaram, meus irmãos, experiências extraordinárias. Capítulo 3, na porta do templo, o homem 38 anos aleijado pedindo esmola. Pedro e João falam: olha, nós não temos dinheiro, mas o que nós temos nós te damos, levanta. E aquele homem pula e sai pulando, saltitando, e entra no templo com eles. Os sinais, os milagres eram algo normal no cotidiano daqueles irmãos, porque isso é um resultado da comunhão. Onde não há unidade, não haverá os sinais de Deus no meio daquela comunidade. Se não tem união, meus irmãos, como é que o Espírito vai agir? Como é que Deus vai agir com os sinais? Terceira consequência da comunhão, a própria união. Não podemos achar que nós somos autossuficientes, principalmente na nossa fé. Não, eu sou autossuficiente, eu posso caminhar sozinho, eu posso viver sozinho, não preciso de ninguém comigo. Irmãos, ninguém é autossuficiente na sua fé. Nós temos que estar juntos. A igreja é um braseiro em chamas, e quando nós nos afastamos desse braseiro, nós apagamos, nós morremos.
Por isso que a união, ela é uma consequência da comunhão. Eu vou estar sendo sempre nutrido, alimentado, sustentado, e eu não vou apagar, eu não vou morrer, eu não vou me desviar, eu não vou me afastar. Eles tinham tudo em comum, diz a Bíblia. O ego era jogado na lata do lixo. Não era mais o meu, mas sim o nosso. Não era mais o meu carro, a minha casa, o meu dinheiro, meus dons, meus talentos, a minha vida. Não, era tudo comum. Eles tinham prazer em ter tudo comum. Eles viviam essa vida de comunidade. Ninguém estava isolado, sozinho no seu canto, cada um no seu quadrado, como se diz hoje. Eles viviam em união. Eles repartiam. O individualismo nos leva a reter. O individualismo nos leva a guardar, acumular. Mas eles tinham tudo em comum, eles repartiam. E quanto mais nós juntamos, menos nós temos. Quanto mais nós repartimos, com mais nós ficamos. Essa é a matemática divina. No reino de Deus, quanto mais se acumula, menos se tem. Quanto mais se dá, mais se tem. Aqueles irmãos entenderam isso, por isso eles repartiam. Por isso eles não consideravam unicamente seu, mas eles viviam dessa maneira. Perseverança, meus irmãos, é o que falta hoje para nós. Perseverança. As pessoas vêm para a igreja, mas na primeira dificuldade, elas se afastam e não voltam mais. Por quê? Falta perseverança. Dificuldade a gente vai ter em todos os lugares. Problema nós vamos ter em todos os lugares. Lutas nós vamos ter sempre. Por isso é preciso perseverar. Aqueles irmãos perseveravam. Mais um item. Eles iam ao templo. Com a tecnologia. Muitos hoje cultuam em casa. O culto pela internet. Eu não vou entrar no mérito se é certo ou errado, se devemos ter ou não. Mas infelizmente, irmãos, há essa situação hoje. Muitas pessoas escolhem, preferem ficar em casa, assistir o culto pela internet, do que sair de casa para estar em comunhão. O templo fica muito longe. Hoje está chovendo, hoje está muito frio, hoje está muito quente. E a gente vai ficando em casa, a gente vai se acomodando. A gente perde aquela perspectiva de estar junto, de olhar no olho do irmão, de abraçar, de apertar a mão, de poder ver o sorriso, dar um sorriso, ou mesmo se a pessoa está triste. Aqueles irmãos, eles não abriam mão de estar juntos nos cultos ao templo, mas eles também tinham uma perspectiva, eles estavam nas casas. O texto diz que eles iam ao templo, partiam o pão com alegria, mas eles estavam na casa também, no verso 46. Temos que romper, irmãos, a cultura romana, que diz, que pensa que culto é só no templo. Talvez em nós ainda, como evangélicos protestantes, essa cultura de que lugar de culto é só no templo, não pode fazer culto fora do templo. Aqueles irmãos, eles estavam nas casas, fazendo o que nas casas? Orando, evangelizando, testemunhando, tendo comunhão, cultuando a Deus. Nossas casas devem ser pequenas igrejas durante a semana. Nossas casas devem ser pequenas igrejas, pequenos lugares de evangelismo, de transformação de vida durante a semana. Sem abrir mão de estarmos cultuando no templo. Alegria. Nós cantamos: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Mas nós nem sorrimos quando a gente canta essa canção. Muitas vezes nós cantamos: a alegria está no coração, mas sem expressar um sorriso. Nós cantamos: a alegria está no coração de quem conhece a Jesus, mas nós não brincamos. Nós não nos descontraímos. Nós não expressamos talvez as nossas alegrias. Nós não demonstramos essa tal de alegria que está no coração.
46, perseveravam, tinham tudo em comum, iam ao templo partindo o pão, comiam com alegria. Alegria é uma marca de comunhão. É tão bom estar junto, a gente brinca, mas também tem que ter simplicidade. O texto fala que eles tinham alegria e simplicidade de coração. Simplicidade não pode ser confundida com pobreza e com miséria. Ser simples é um estado de espírito que não se altera pelo que eu tenho ou pelo que eu deixo de ter. Simplicidade é quando eu sou genuíno. Se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, simples. Não é pobreza, não é miséria. E aqueles irmãos tinham essa simplicidade de coração. Muitos tinham posses, mas eles eram essas pessoas amáveis. Louvando a Deus, diz o texto. Louvor é consequência da comunhão. No hebraico não existe uma palavra, um termo para agradecer. A gratidão era através dos louvores. A gratidão do povo era expressada através de louvor. E o texto fala que eles então louvavam a Deus. Para quê? Para agradecer tudo o que eles tinham. Aprovação. A igreja caiu na graça do povo. Toda a comunidade, toda aquela sociedade aprovava aqueles irmãos, aprovava aquela igreja. Eles eram bem vistos e bem quistos pelos de fora. Aqueles que não eram membros da comunidade gostavam de estar junto com eles. Infelizmente hoje, para algumas pessoas, o falar que é crente gera muito mais descrédito do que para uma pessoa que não é crente. Infelizmente hoje, meus irmãos, nós perdemos essa aprovação da sociedade. Se falar que é da igreja, se falar que é cristão, se falar que é crente, a pessoa já fica com o pé atrás. É aquele trocadilho que a gente sempre faz. Em vez de cair na graça, nós caímos na desgraça do povo. E finalizamos o texto dizendo que o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. A comunhão agora é coroada com o crescimento. Percebam que as bases, elementos práticos, aspectos da comunhão, tudo isso é coroado com essa cerejinha no bolo que Lucas descreve. E acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Perceba que o resultado final da comunhão eram vidas sendo transformadas, agregadas à igreja que crescia diariamente. Era um povo que crescia, que trazia outros. Deus não vai enviar pessoas a um lugar onde há disputa, a um lugar onde há discórdia, onde há facção, onde existe inveja. Irmãos, quando a igreja está diminuindo, quando a igreja está falindo, pode ter certeza, naquela igreja não existe comunhão, não existe união, lá tem briga, lá tem discórdia, lá tem divisão. Crescer por divisão não é bênção, é maldição. Salmo 133. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão. E no verso 3 diz: é como o orvalho do monte Hermon que desce sobre Sião. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse salmo é um alerta para que nós possamos viver em comunhão, um meio de gerar crescimento. Ali o Senhor ordena a bênção. Que Deus nos abençoe, que nós possamos viver, desfrutar, produzir comunhão.